Bom dia. Bom dia, turma. Bom dia, turma, tudo bem? Todo mundo me enxergando, todo mundo me vendo? Podem abrir os microfones. Se quiserem abrir a câmera também pode abrir. Pessoal, todo mundo recebeu a prova ontem que eu enviei pelo Sigur e pelo WhatsApp? Alguém não recebeu? Bom dia, Glória. Bom dia, João Pedro. Bom dia, Pauliane. Bom dia, Alice. Bom dia, Thales. Josué, Pauliane, Alfredo. Quem não recebeu a prova ainda da P2? Todo mundo recebeu? Alguém que está aqui na aula não recebeu a prova ainda? Não olhou a prova ainda? Todos que estão aqui estão no grupo lá do WhatsApp? Civil 5? Vamos, gente, vamos falar. Tá todo mundo sem microfone, sem teclado? Vamos dar uma lida na prova, todo mundo? Vamos lá. Quem quiser abrir o microfone pode abrir, que a gente vai dar uma lida rápida na prova. Vamos tirar algumas dúvidas. E se tiver alguma dúvida, eu não vou dar resposta, mas eu vou clarear a mente de vocês. Quem assiste a aula, quem lê o material, vai conseguir assistir a prova tranquilamente, vai conseguir fazer a prova tranquilamente, tá, gente? Deixa eu abrir aqui a prova para os senhores rapidamente, antes da gente iniciar nosso conteúdo de hoje. Deixa eu compartilhar minha tela aqui para vocês. Já apareceu para vocês aí a prova? Pessoal, eu vou compartilhar a tela aqui. Estou tentando compartilhar e eu não vou conseguir olhar o chat, tá? Alguém sinaliza para mim, por favor, quando aparecer a prova? Abre o microfone, por favor. Já abriu a prova para vocês, senhores? Tá, só um minutinho, por favor. Vamos lá. Muito fácil a prova, tá? A prova é bem objetiva, bem tranquila. Quem assistiu às nossas aulas vai fazer tranquilamente, tá? Quem já leu o nosso material, tanto dos PDFs ou o PowerPoint com os slides, vai conseguir matar tranquilamente essa prova, tá? Então, uma prova bem tranquila. Vamos lá, alternativa 1. As alternativas abaixo apresentam diversas afirmações a respeito da aquisição do direito de propriedade. Assinale a alternativa incorreta. Galera, vamos observar
a questão quando ela está pedindo a incorreta ou a correta, tá? Por isso que eu estou colocando em caixa alta, que eu sei que o aluno às vezes ele confunde. Vamos às alternativas. Adquire a propriedade do imóvel aquele que o possuir como seu, ininterruptamente e sem oposição por 15 anos. Adquire a propriedade do imóvel aquele que contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por 10 anos. Adquire a propriedade urbana aquele que, não sendo proprietário de qualquer outro imóvel, a possua como sua por 5 anos, ininterruptamente e sem oposição, não sendo a mesma superior a 350 metros quadrados. Adquire a propriedade aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, a possua como sua por 5 anos ininterruptos, sem oposição, área de terra em zona rural não superior a 50 hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia. O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil. Tá? Isso a gente vai falar sobre hoje na aula, tá? Hoje nós vamos falar sobre uso capião, as modalidades da uso capião. No próximo sábado, que vai ser a nossa aula de reposição, que eu coloquei no grupo ontem, eu queria até agendar na parte da manhã, mas parece que vocês têm uma aula na parte da manhã com o José Vitor. Tá? Então, vamos deixar agendado para a parte da tarde, que a gente vai falar sobre o direito de vizinhança, tá? Mas a prova não contém nenhuma questão sobre direito de vizinhança, tá? Eu vou utilizar algumas questões sobre direito de vizinhança na P3, tá? Caso alguém precise aumentar a nota ou precise fazer uma terceira prova para poder passar da disciplina. Segunda questão, em relação à função social da propriedade, aponte a afirmativa correta. A propriedade urbana cumpre sua função social ao atender às necessidades fundamentais de ordenação da cidade em decorrência de normas estabelecidas no direito privado. A função social da propriedade é independente da socioambiental, tanto é que o direito deverá ser exercido conforme as suas finalidades econômicas individuais, em conformidade com o estabelecido em negócio jurídico privado. A função social da propriedade está relacionada à ampliação dos limites do titular, independentemente do resultado diante da comunidade, bem como à intervenção impulsionadora de modo a reduzir o proveito a ser extraído do bem. A função social da propriedade urbana tem como diretrizes a garantia do direito à sustentabilidade, à gestão democrática, à cooperação governamental, o planejamento do desenvolvimento e a proteção ambiental. É só vocês darem uma lidinha naquele material que tem nos slides da última aula que fala sobre função social da propriedade. Vocês vão matar rapidamente essa questão aqui. Alternativa 3. Em relação à aquisição, transmissão e perda da posse, aponte a alternativa correta. A posse originária é aquela pela qual a autonomia das partes faz com que a propriedade seja transferida de uma pessoa para outra. A posse derivada decorre da tradição ocorrida na aquisição de um bem, passando o sujeito a ter posse do respectivo bem se necessariamente ter propriedade. A posse derivada decorre de um fato jurídico que permite a aquisição da propriedade sem ônus ou gravame. A aquisição originária tem análise ampla para seu eventual registro, respeitando a formalidade e materialidade. Alternativa 4. Em relação à propriedade, aponte
a afirmativa correta. É um direito conceituado analiticamente pela absolutividade, perpetuidade e exclusividade da coisa submetida à vontade de uma pessoa. É um direito real constituído pela relação de propriedade exercida por uma pessoa sobre uma coisa, ou seja, caracterizada pela faculdade do proprietário em gozar, reaver, usar e dispor da coisa. É um direito conceituado sinteticamente pela relação com os direitos pertinentes a uso, fruição, disposição e alienação da coisa. É um direito conceituado descritivamente pela submissão de uma coisa em todas as suas relações jurídicas a uma pessoa. Quinta questão. Em relação à transmissão da posse, aponte a afirmativa correta. Na successio possessionis, a transmissão da posse pela sucessão a título singular, recebendo-se a posse com as mesmas características vigentes à época do antecessor. Na successio possessionis, não necessita de comprovação da relação jurídica entre o possuidor atual e o anterior. Na accesso possessionis, há a soma da posse, permitindo que o possuidor junte a sua posse com a de seu antecessor. Na accesso possessionis, há a transmissão da posse por sucessão a título universal, substituindo seu antecessor em direitos ou coisas determinadas. Sexta questão. No direito brasileiro, quanto à alienação de bem imóvel de valor superior ao limite legal. O limite legal são 30 salários mínimos, tá? Porque, não sei se eu tinha falado com vocês em sala de aula ou não me lembro, não me recordo. Para você for fazer uma transmissão de um bem imóvel, em até 30 salários mínimos, você pode fazer através de uma escritura particular. Não precisa ser feito em cartório de notas. Agora, se o valor do imóvel for superior a 30 salários mínimos, obrigatoriamente essa escritura definitiva, essa transmissão, essa alienação tem que ser feita através do cartório de notas, tá? Por isso que ele é chamado de valor superior ao limite legal. Vamos lá. Primeira alternativa. O contrato de compra e venda, firmado por instrumento público, é condição bastante à transmissão da propriedade. O contrato de compra e venda do bem estabelece apenas obrigações, de modo que transmitirá a propriedade uma segunda convenção realizada pelas partes no cartório de registro de imóveis. O registro imobiliário é o ato que determina a transmissão da propriedade, sendo irrelevante a posterior nulidade do contrato que o antecedeu. Firmado o contrato válido de transmissão de propriedade, apenas o registro no cartório imobiliário será bastante à efetiva transmissão, pois o primeiro só se estabelece obrigações. A última questão é objetiva, é essa aqui. Em relação ao uso capião extraordinária, aponte a afirmativa incorreta. Requer a posse sem oposição e ininterrupta por 15 anos. Tem como fundamento o decurso de tempo que causa a prescrição aquisitiva. Tem como requisito a posse ad uso capionem sobre área máxima de 50 hectares em zona rural. Independe da existência do justo título e boa-fé. E a alternativa que vocês vão responder tranquilamente, só assistir a aula de hoje e ler o material, vocês já ganham 3 pontos. A questão 8. Em um terreno de 300 metros quadrados, havia construído um pequeno prédio com 12 apartamentos.
aparentemente abandonado e descuidado. Percebendo a oportunidade e necessitando de abrigo, 8 famílias tomaram posse do imóvel e cada qual se instalou em um apartamento. As famílias que ali passaram a residir zelaram pelo imóvel, dando a devida manutenção e conservação por um período de 9 anos, sem qualquer manifestação do proprietário. Passado este período, seus ocupantes se reúnem para buscar o domínio do bem imóvel. Domínio todos nós sabemos que é a propriedade. Falando-se em ocupação coletiva, tá aí a dica, qual seria o caminho e qual modalidade de aquisição? Fundamente a sua resposta. Valor 3 pontos. Ou seja, eu preferi dar prioridade a todas essas questões da prova, pelo menos as 2 últimas aulas, tá? Que está mais recente aí na cabeça de vocês. Já tem 15 dias que a gente não tem aula. Tem aquela aula do dia 4, que eu fiquei impossibilitado de administrar aula para vocês, E na semana passada eu teve o feriado, até tentei lá, junto com a instituição, marcar essa reposição no feriado ou no final de semana, mas sugeriram que eu não faria no último final de semana, tá? Mas tá relativamente recente a última aula, e essa aula de hoje é o material, e a nossa aula com certeza vocês vão conseguir tirar uma boa nota na prova, é o que eu espero de todos. Alguém tem alguma dúvida em relação à prova, dificuldade? Alguém quer abrir o microfone para fazer algum tipo de pergunta? Deixa eu falar outra coisa da prova. Eu coloquei no grupo e coloquei lá no Sigur, tá? A entrega da prova deveria ser no dia 25, no dia da prova, tá? Mas a instituição ela deu liberdade aos professores prolongar um pouquinho mais o prazo para entrega. Por isso que eu estou esticando até o dia 28, que vai cair no domingo, tá? Eu peço a todos, e peço que vocês falem aos colegas que não estão em sala de aula, que comecem a entregar as provas, que entreguem as provas no dia 25, tá? Na própria quinta-feira, para não dar aquela confusão de perder trabalho, não achar trabalho. Tenta mandar essa prova, deixa prontinha, a prova é muito fácil, bem tranquila. Deixa a prova pronta no computador de vocês ou no celular de vocês e me envia no dia 25, por favor, que na próxima quinta, sem ser essa quinta-feira, outra, daqui a 15 dias, quando a gente for entrar em sala de aula, na vista de prova, essas notas já estarão lançadas no sistema, tá? Para a gente poder discutir, eu passar o gabarito para vocês, a gente falar sobre a prova, ter aquele choro de nota. Então vamos mandar esse material no dia 25. Se acontecer algum problema de vocês não conseguirem enviar no dia 25, a data limite é até o dia 28, tá? Até domingo, tá? E quem quiser imprimir a prova, responder na própria prova, ou então converter em Word e responder na prova, e depois vocês digitalizam e envie para o meu e-mail. Ou então vocês podem responder através do e-mail mesmo. Pode responder a questão número 1, resposta à letra D, questão número 2, resposta à letra C, discorrer sobre a questão discursiva, que é a questão 8, tá? Vocês fiquem à vontade. Mas na hora que vocês forem realmente responder, tenta mandar em PDF para mim, tá? Que a PDF é até melhor. Vamos lá, alguma dúvida? Deixa eu ver o que tem pergunta aqui. Sim, pode falar. Sim, sim. Boa, excelente observação. Todo mundo em sala de aula dia 25 vai poder tirar falta de vocês. É exigência da faculdade, tá, gente? Não esquece disso, não. Quem tá falando? Tá, obrigado, Rose, pela lembrança, tá? A mesma coisa da P1. Todo mundo tem que entrar, tirar falta. Eu vou estar com a pauta em mãos, vou tirar a falta de vocês. Vamos lá para o nosso material de hoje.
Quero todo mundo perguntando hoje, gente. Vamos interagir, hein? Vamos lá. Direito de propriedade, panorama geral das formas de aquisição da propriedade imóvel e uso capião, regras gerais e principais modalidades. Tá aparecendo aí para vocês direitinho a tela, não saiu não, né? Tá ótimo, vamos lá. Formas de aquisição da propriedade. No direito brasileiro, adquire-se a propriedade dos bens imóveis entre vivos por 3 modos. Pelo registro do título translativo. Essa aí já é a resposta de uma das questões. Se vocês observarem, vou ficar repetindo e batendo na tecla. Se vocês prestarem atenção na aula de hoje, na última aula, lerem esses slides e o material que eu mando complementar, vocês vão fazer a prova rindo, tá? Repetindo aqui, no direito brasileiro, adquire-se a propriedade dos bens imóveis entre vivos por 3 modos. Pelo registro do título translativo. O que é título translativo? Qualquer tipo de escritura feita no cartório de notas. É escritura de compra e venda, escritura de doação. Olha o detalhe, pelo registro do título translativo, ou seja, não adianta você fazer uma escritura definitiva. Repetindo, não adianta o comprador, o adquirente de um bem imóvel, lavrar uma escritura pública no cartório de notas, achando que está tudo bem, paga o vendedor do imóvel e não registrar esse título, tá? Toda vez que se transmite domínio, toda vez que se transmite propriedade para um adquirente, o título translativo, um exemplo, a escritura definitiva de compra e venda, ela tem que ser levada a registro, tá? Senão esse imóvel vai ficar sempre em nome do antigo vendedor, ok? 3 modos: pelo registro do título translativo, pela uso capião e pelas espécies de acessão: formação de ilhas, aluvião, avulsão, abandono de alvéolo, casos de acessão natural e construções ou plantações, casos de acessão artificial. A aquisição causa morte da propriedade constitui objeto não do direito das coisas, mas do direito das sucessões. Ou seja, o proprietário do imóvel, ele faleceu, os bens dele já transmite automaticamente para seus herdeiros, tá? Isso é chamado SASINE. Isso aí vocês vão estudar mais a fundo no Civil 8, se eu não estou enganado, que é o direito das sucessões. Não vamos entrar nesse mérito aqui não. O registro do título translativo configura modo derivado de aquisição da propriedade, pois deriva de uma transferência do domínio de seu titular anterior ao novo, tá? Quando você transmite uma escritura, quando você transmite os seus direitos para o novo adquirente, ele é chamado modo derivado, tá? Já a uso capião e a acessão configuram modos originários de aquisição da propriedade, ou seja, está nascendo agora. Quando você faz uma uso capião, quando o possuidor de um terreno ele entra com uma ação de uso capião, ou então ele faz a uso capião extrajudicial, que hoje é permitido ser feito em cartório de notas, está nascendo ali um novo direito, porque na realidade o direito dele seria de fato, tá? Possuidor de fato. Dali ele deixa de ser possuidor e ele se transforma proprietário, se transforma dono desse domínio, tá? Ele já vai ter domínio da coisa, ou seja, ele poderá inclusive vender o imóvel que antes era de posse, ele vende através da Caixa Econômica Federal, ele pode hipotecar esse imóvel, o imóvel dele vai ficar 100% regularizado. É como se fosse uma certidão de nascimento, ali vai estar nascendo um novo direito para ele. Tá? Até na sentença de uso capião, essa sentença ela serve como registro, lá no registro de imóveis, lá da circunscrição do imóvel. Repetindo aqui, já a uso capião e a acessão configuram modos originários de aquisição da propriedade, em que não há transferência do domínio, o qual simplesmente se constitui para o adquirente.
independentemente de negócio jurídico translativo. Veja-se que, conquanto haja perda da propriedade para o titular anterior do domínio, nos casos de uso capião e em alguns casos de acessão, ainda assim não há transferência da propriedade. O sistema franco-italiano, exemplo, artigo 771 da CCF, a propriedade dos bens se adquire e se transmite por sucessão, por doação entre vivos e testamentário e por efeito das obrigações. No sistema alemão, há um negócio jurídico independente daquele que culminará na transferência da propriedade, pois é um novo negócio jurídico que autorizará a inscrição do título do registro de imóveis ou a tradição. Isso aqui é a diferença do sistema francês e italiano, do alemão para o brasileiro. No direito civil brasileiro, adotamos o sistema romano sem as solenidades de origem germânica. A propriedade imóvel na aquisição derivada inter vivos somente se transmite com o registro no cartório imobiliário, artigos 1227 e 1245, e através da mortis causa, artigo 1784, fica naquela parte das sucessões. Isso aí tem que fixar na mente de vocês. A transmissão da propriedade da forma derivada é sempre através do registro no cartório imobiliário. Repetindo e batendo na tecla, a escritura definitiva não transmite propriedade, transmite os direitos, mas para ela ter eficácia e ter validade, ela tem que ser registrada no cartório de registro de imóveis. Assim como na posse, a propriedade pode ser adquirida tanto pela forma originária como derivada, sendo que as formas originárias não têm o elemento pessoal, enquanto as formas derivadas necessitam do elemento subjetivo. O que é isso? Para poder ter a aquisição originária da propriedade, ela só se consegue através da uso capião. E o elemento pessoal ali, que é a transmissão de uma pessoa para outra, isso é totalmente desnecessário. Tá? Como eu falei para vocês, é o nascimento de um novo direito. Tal distinção é fundamental, pois conforme se verifica, seus efeitos são distintos. A ideia fundamental é que, na forma originária, o título adquirido é novo, ou seja, não haverá nenhuma aplicação reflexa da propriedade que foi usucapida, como, por exemplo, trata da questão tributária. Sendo o imóvel adquirido por uso capião, os proprietários não respondem pelos débitos anteriores. Em contrapartida, o imóvel adquirido por escritura de venda e compra, o adquirente responde pelos débitos. Tem esse entendimento do Supremo Tribunal Federal através desse recurso extraordinário. Resumindo para vocês, quando se adquire a propriedade de forma originária, através da uso capião, o que esse imóvel tiver de débitos, IPTU, cotas condominiais, daquela data da sentença posteriormente registrada no cartório de registro de imóveis, esses credores desses débitos, eles não podem executar esse novo proprietário, tá? Aqui não vai haver o princípio da sequela, a ambulatoriedade de quando se tem uma propriedade. Eu, quando vendo meu apartamento para uma pessoa, se eu deixei um IPTU em atraso, se eu deixei cotas condominiais em atraso, se eu deixei algum débito anterior referente ao imóvel, o futuro proprietário, se ele não observar esses débitos, ele assinando uma escritura definitiva, e nós não concordamos concordamos de quem seriam os débitos, se a responsabilidade é que eu iria parcelar ou seria a responsabilidade dele, enfim, na hora que faz esse registro
e transfere essa propriedade para um terceiro, esses débitos nós sabemos que acompanha a coisa, vai acompanhar o imóvel, tá? Que é aquelas obrigações próprio terreno. Ela fica lá presa, ela fica agarrada ao bem imóvel, tá? Então vai mudar o titular, vai mudar o proprietário, mas as dívidas elas ficam atreladas ao imóvel. Nesse caso da uso capião, tá? Se o ocupante está lá X anos, 10 anos ocupando e o proprietário praticamente ele abandonou esse imóvel, ele não está nem aí. Quando esse ocupante, quando esse posseiro, esse possuidor, ele conseguir a uso capião, tá? Quando ele nasceu o novo direito para ele, como eu falei para vocês, uso capião como se fosse uma certidão de nascimento, na hora que ele for registrar, tá? A matrícula dele inclusive vai ser nova. Se lá na matrícula do registro de imóveis, aquele apartamento está no meu nome, tem a numeração da matrícula, com a descrição toda desse apartamento. Quando quando a outra pessoa for usucapiar esse meu imóvel, esse imóvel que eu abandonei, ela vai nascer uma nova matrícula. Essa matrícula vai vir limpinha. Então não adianta o condomínio lá onde eu deixei os débitos, a prefeitura quiser executar ou penhorar o bem imóvel desse novo proprietário, que ele conseguiu a propriedade através da usucapião, ele não vai responder por nenhum débito anterior, tá? Quero deixar também isso bem claro para vocês. Alguma dúvida? Alguém quer perguntar sobre essa parte das obrigações próprio terreno em relação ao uso capião? Ninguém? Vamos prosseguir. Vamos lá. Segundo o STJ, a arrematação de bem imóvel em asta pública configura a aquisição originária de bem imóvel. Quando se adquire um imóvel através de leilão... Só um minutinho, gente. Virado para cá. Vamos lá, gente, desculpa. Quando se adquire um imóvel através de leilão, tá? Também é considerada aquisição originária de bem imóvel, tá? Essa questão que eu falei para os senhores sobre a aquisição originária através da uso capião também comporta nessa parte da aquisição do imóvel em asta pública. Quem compra o imóvel através de um leilão, o imóvel que foi retomado pelo banco ou foi penhorado pela prefeitura através de um débito de IPTU, esse futuro comprador ele não vai suportar as dívidas anteriores desse imóvel, tá? Não vai ser considerado aí as obrigações próprio terreno, tá? Então vai zerar totalmente os débitos. Então esse novo proprietário ele não vai suportar todos os débitos. Continuando, a cessão imobiliária pode ser natural, avulsão, aluvião, formação de ilhas ou artificial, fruto do engenho humano, nos termos do artigo 1253 do Código Civil. Vamos lá, formas de aquisição da propriedade imóvel, as originárias. São as seguintes modalidades de aquisição da propriedade imóvel pela modalidade originária, decorrentes das acessões naturais e artificiais. Primeira, formação de ilhas. As ilhas são as formações de faixa de terra cercada por água, conforme Maria Helena Diniz, bem como somente interessa as ilhas formadas entre os rios não navegáveis ou particulares de domínio particular. Aluvião, conforme o artigo 1250, os acréscimos formados sucessiva e imperceptivelmente, bem como em um curso de tempo das terras em decorrência das águas, ou seja, neste caso, o acréscimo deve ser paulatino. Avulsão, conforme o artigo 1251, decorre de força natural violenta, uma porção de terra se destacar de um prédio e se juntar a outro. O dono deste adquirirá a propriedade do acréscimo. Álveo abandonado, conforme o artigo 1252, o álveo abandonado de corrente pertence aos proprietários ribeirinhos das duas margens, ou seja, o rio seca. Como exemplo, podemos citar a transposição do rio São Francisco ou a criação de usinas hidrelétricas.
Esses 4 institutos, eles são muito pouco utilizados, tá? Depois vocês fazem a leitura do Código Civil lá nesses artigos, que ele fala pouca coisa sobre eles, mas é importante destacar aqui em sala de aula que é uma forma originária também de aquisição da propriedade. Vamos começar a falar agora sobre a usucapião. O vocábulo usucapião se origina da junção da palavra usus acrescida do verbo capio, que significa tomar, dando origem à expressão tomar pelo uso. Trata-se de fenômeno de prescrição aquisitiva. Essa prescrição, ela na realidade, ela funciona contra o antigo proprietário, né? Porque o tempo ele é a favor do possuidor do bem. Quanto mais tempo ele continuar no imóvel, ou no terreno, no bem imóvel, na seção, no prédio, enfim, quanto mais tempo ele ficar lá sem ser perturbado pelo proprietário, o tempo era a favor desse possuidor, tá? Fundamentos: segurança jurídica, ao se conferir juridicidade a um fato social que se prolonga no tempo, sem a oposição do antigo titular da propriedade. Nas palavras de São Tiago Dantas, a usucapião garante a estabilidade e segurança da propriedade, fixando um prazo além do qual não se podem levantar dúvidas ou contestações a seu respeito, função social e econômica da propriedade. Usucapião para bens imóveis. A natureza jurídica. A usucapião encontra explicação jurídica na prescrição aquisitiva, ou seja, no decurso de tempo. Conceito: é modo originário de aquisição de propriedade ou outros direitos reais na coisa alheia, mediante o exercício da posse contínua e pacífica por determinado tempo, legalmente previsto. Isso é muito importante, tá, gente? Esses critérios. A posse mansa e pacífica por determinado tempo. Vocês vão observar daqui a alguns slides que existem vários tipos de usucapião e cada um deles prevê um tempo diferente, tá? Dependendo da consequência lá do início lá dessa posse desse bem imóvel, tá? Referido instituto de suma importância, analisado por Caio Mário pela seguinte distinção da prescrição aquisitiva e extintiva, bem como conceituando o instituto como sendo a aquisição da propriedade ou de outro direito real pelo decurso do tempo. Tá? A usucapião, ela é o critério mais importante para a aquisição da usucapião, sempre é o tempo, tá? Sempre, sempre, sempre. Ao analisar o referido instituto, verifica-se que o gênero utilizado tem origem do latim usucapio, sendo empregada no feminino. Não obstante tal situação, o Código Civil de 1916 utilizava a disposição no masculino, o que não seria mais adequado. Porém, com a entrada em vigor do Código Civil de 2002, este se alinhou com o Estatuto da Cidade, bem como a Lei Agrária 6969 de 81, e utilizou o vernáculo do feminino. Alguma dúvida, gente, até então? Alguém quer perguntar alguma coisa? O resumo, o conceito da usucapião mais claro, mais conciso possível é o seguinte: o usucapião é tomar pelo uso prolongado no tempo. É isso, a usucapião é isso. É tomar pelo uso prolongado no tempo. Vamos lá. Alguém abriu o microfone? Ninguém? Vamos lá. Em continuidade, já diferenciamos a posse ad usucapione com a posse ad interdicta. Desta diferenciação, identificamos que a primeira posse é especial, bem como tem características próprias
para fim de uso capião nos termos quanto segue. Vocês lembram lá, foi nas primeiras aulas, né? A posse ad uso capione com a posse ad interdicta. A posse ad interdicta é aquele tipo de posse que o possuidor ele se defende contra terceiros. No caso do esbulho, no caso da turbação, quando o possuidor está sendo turbado, quando ele está sendo ameaçado, quando já houve o esbulho. Essa posse ad interdicta é relacionada àquelas ações que protegem o possuidor do bem, inclusive do proprietário. Tá? Agora, a posse ad uso capione ela é relacionada com a uso capião. Tá? Quando se fala uso capione, ela é 100% relacionada com o uso prolongado no tempo, que se caracteriza com a uso capião. Tá? Continuando. Bem como tem características próprias para fim de uso capião nos termos quanto segue. É bom vocês observarem e anotar no caderno de vocês que sempre tem pegadinha em prova, que eles colocam a questão inteira falando da uso capião, coloca as modalidades, coloca o artigo certinho, mas lá no meio da questão ela vem essa expressão posse ad interdicta. Aí você tem que observar que o examinador está querendo te pegar. Tá? Quando se fala em uso capião, tá? Quando está falando da prescrição aquisitiva, ela é sempre relacionado a de uso capione. Agora, quando fala daquelas ações possessórias, eles vão estar falando sobre posse ad interdicta. É bom guardar isso ou anotar no caderno de vocês. Vamos lá. Bem como tem características próprias para fim de uso capião nos termos quanto segue. Letra A. Os atos de mera tolerância não geram posse ad uso capione. Lembra aqueles atos de mera tolerância que tem o detentor, que é o posseiro, tem o empréstimo, quando você empresta um imóvel para um parente ou para um amigo, que juridicamente falando é um contrato de comodato. Se ele ficar lá 10, 15 anos, 20 anos sobre a sua supervisão, se você não estiver abandonado esse imóvel, não há por que falar em uso capião, tá? Mas nós sabemos que existe a conversão disso aí. Tipo aquele exemplo que nós falamos em algumas aulas, inclusive eu coloquei alguns exercícios. A pessoa empresta a posse para uma pessoa e a pessoa fica lá morando, e a pessoa paga os impostos, ela cuida do imóvel, o proprietário saiu do país ou mudou de estado e ele praticamente abandonou o imóvel e não há mais interesse em relação a esse imóvel. No judiciário, quando o possuidor ele entra com uma ação, os magistrados eles são mais cautelosos, eles vão observar mais, eles vão querer falar com o proprietário, eles vão querer questionar se realmente ele abandonou ou não. Quando acontece essa conversão da mera tolerância, quando esse sujeito está lá no imóvel há muitos anos, ele alega que não, eu entrei com a tolerância desse proprietário, mas a partir de um certo tempo ele abandonou o imóvel e eu venho cuidando desse imóvel já há esses X anos aí. Eu já tenho direito a uso capião. Os magistrados com certeza eles têm um pouco mais de cautela, que é diferentemente da quando você esbulha o imóvel, você entra pela clandestinidade, vai lá e invade o imóvel, ou através de violência, que tem um critério de tempo, que é no mínimo 15 anos, então o magistrado ele não observa muito isso não. Tá? Agora, quando tem uma mera tolerância, ou quando é o servo da posse, quando é um caseiro, ele consegue sim usufruir o imóvel, só que os magistrados eles têm um pouco mais de cautela, por isso que tem certos tipos de ação de uso capião que leva 20, 30 anos. Tá? É bem demorado. Ainda bem que a partir do Código de Processo Civil de 2015, o artigo 1071, ele está prevendo que hoje você pode fazer essa uso capião através do cartório de notas. Você faz a ata notarial no cartório de notas, depois você leva para poder registrar no cartório de registro de imóveis. O uso capião sai bem mais rápido, sai em torno de um ano e meio.
Vamos lá, letra B. A posse, para se configurar esta modalidade, deve ter animus domini, ou seja, vontade de ser dono de certa coisa. Neste caso, temos a aplicada à teoria de Savigny, que decorre do corpus e animus. Lembra no início das nossas aulas, quando a gente falou sobre a posse no direito brasileiro, que o que prevalece é a teoria de Hering, que é a teoria objetiva, e eu falei para vocês que a teoria de Savigny ela é importante para atos de uso capião, tá? Atos da posse ad uso capione. Por quê? Porque a pessoa ela tem que se passar como dono, tá? Que esse termo latim que é animus domini. A sociedade tem que ver aquele sujeito lá que está naquele imóvel como se fosse o dono, que não deve ter nenhum tipo de questionamento, para quando ele for protocolar essa ação judicial ou através do cartório extrajudicial, o juiz ele vai escutar os vizinhos confinantes e confrontantes, que são os vizinhos laterais de frente e de fundos. Então essas testemunhas têm que chegar lá para o magistrado e falar assim, não, eu sempre achei, sempre tive certeza que o Flaviano é o proprietário desse imóvel. Tá? Eu não sabia que esse imóvel era um imóvel de posse. Tá? Mas todos da sociedade têm que testemunhar em favor desse possuidor que todos veem ele como se fosse um proprietário, dono da coisa. Se tiver questionamento, o juiz indefere a uso capião. Vamos lá, letra C. A posse deve ser mansa e pacífica, ou seja, sem qualquer oposição em contrário. Ocupei um imóvel, tá? Fui lá, vi um terreno vazio, já passo lá 30 anos. Nunca vi ninguém fazer nada lá, um matagal alto. Vou lá, eu capino tudo, muro esse terreno todo e começo a construir uma casinha, tá? Se aparecer o proprietário ou o possuidor, que não fisicamente, mas ele tinha posse indireta desse imóvel, ele cuidava, eu que não observava que esse mato crescia, ele lá cortava, ou então ele gostava do mato alto, enfim. Se aparecer esse possuidor que tem a posse melhor do que a minha é uma posse bem ruim, que eu entrei agora, capinei agora, morei agora, não tenho nem tempo de posse, então ela não pode ser mais considerada de posse mansa e pacífica. Já apareceu o possuidor com uma posse melhor do que a minha, até porque eu ainda sou um detentor, tá? Eu não tenho posse de fato. Ou então, se apareceu o proprietário, já era uso capião. Tá? A uso capião é aquilo que eu te falei, o tempo ele é a favor do possuidor, tá? E ela fica em desfavor ao proprietário. Agora, se eu ficar lá, capinei, murei, construí minha casinha, botei meu cachorro lá, puxei um relógio, puxei o relógio da Light, da Sedai, passou ali X anos, que são os critérios que a gente vai ver agora nos próximos slides, eu consigo sim a uso capião. Letra D, a posse contínua e duradoura, ou seja, aquela que não possui interrupções. Eu estou ocupando esse imóvel, aí de repente eu abandono esse terreno. Construí a casa e abandonei. Aí entra outra pessoa, ou então eu volto daqui 5 anos e continuo a exercer a minha posse. Não pode acontecer isso. Tá? A legislação é clara. A posse tem que ser contínua e duradoura. Tá? Ela não pode ter nenhum tipo de interrupção. Tá? Eu tenho que exercer ali meu poder, eu tenho que aparentar como se eu fosse proprietário desse terreno. Tá? Esse é mais um critério para a obtenção da uso capião, para você conseguir a propriedade desse imóvel. Posse de boa-fé mais justo título. Nestes casos, verificaremos que quando houver estes dois elementos, o prazo para usucapir determinada coisa diminuirá significantemente. Só separado aqui, significantemente. Ou seja, se a pessoa tiver de boa-fé e tiver um justo título, vai diminuir o tempo de posse. Tá? O prazo maior que tem aqui no país é o prazo de 15 anos. Tá? Esse prazo era bem antigamente era pior. Nas ordenações filipinas, o prazo para usucapião imóvel eram de 40 anos. No Código Civil de 1916
Se eu não me engano, acho que eram 30 anos, depois abaixou para 20, teve uma lei federal que abaixou para 20 anos, e nesse Código Civil agora de 2012, 2012, não, desculpa, Código Civil de 2002, com a Constituição de 88, o prazo diminuiu para 15 anos. Tá? Isso é o prazo máximo, tá? Existem outros prazos. Existe o uso capião até de 2 anos, que é o uso capião familiar. Então, o prazo mínimo são de 2 anos e o prazo máximo são de 15 anos. A gente vai ver as modalidades ainda um pouco mais para frente. Mas se for uma posse de boa-fé e mais justo título, o tempo vai diminuindo, tá? Justo título, a gente vai falar o que é justo título. É uma escritura que a pessoa registrou. Ela até fez uma promessa de compra e venda, ela fez uma escritura definitiva, mas na hora de registrar deu um problema, o registrador não quer aceitar. Enfim, o proprietário vendeu para ele, mas o registro não quer aceitar por causa de formalidade. Ele não consegue mais se resolver com o proprietário morreu, o antigo proprietário, né? O proprietário não quer assinar, não quer saber. Então, se ele não resolver por outros tipos de ações judiciais esse imbróglio, é só ele ficar lá quietinho, passar o tempo de posse, ele entra com o uso capião que ele resolve. Esse seria o remédio mais drástico, o último remédio, né? Até porque ele vai ter que ficar anos lá cumprindo para ele poder entrar com essa uso capião. E também existem outros tipos de justo título, um documentozinho particular, enfim, outros tipos de documentações. Sim. Como assim? Dá um exemplo, dá um exemplo. Uhum. Isso, isso. Isso. Depende. Se for erro do cartório, tem sim, tá? Vamos supor que estaria tudo correto. Realmente aquele vendedor é um proprietário, ele tem o domínio, ele tem essa escritura dele lá registrada lá no registro de imóveis, e por um erro do cartório de notas, quando esse comprador novo ele levou essa escritura para poder registrar, deu algum problema. Isso acontece muito, tá? Eu não sei se eu falei para o senhor, eu também eu tenho uma imobiliária, eu trabalho com compra e venda. Isso acontece toda hora. Então, quando acontece isso, o registrador, lá no cartório de registro de imóveis, essa escritura ela cai em exigência e o registrador dá um prazo para que seja consertado. Então, o que eu faço? Eu levo de volta no cartório de notas e o tabelião, o que ele faz? Ele faz a retificação, tá? Aí vamos supor que o cartório de notas ele faça a retificação e volte lá para o cartório de registro de imóveis e caia novamente a exigência, tá? Que o advogado ou o advogado, né, que tem que entrar com uma ação, ele tem que se chama suscitar dúvida, tá? Ele tem que entrar com uma ação lá na vara de registros públicos para poder o juiz lá da vara ele obrigar o registrador a fazer essa efetivação. Agora eu vou dar um exemplo aqui de outro exemplo de justo título que pode acontecer que a pessoa não consiga registrar. Vamos supor que eu compro um imóvel através de uma promessa de compra e venda, ou seja, financiado, tá? Fico pagando lá esse antigo proprietário. Quando eu quito o valor que foi acordado, eu chamo ele para ele assinar a escritura definitiva. Ele fala para mim assim: não, Flaviano, não vou assinar não, que eu tenho mais o que fazer. Ou então tu me dá mais 10 mil reais que eu vou em cartório e assino a escritura definitiva para você. Como é que se resolve isso? Ele vai ter que entrar com uma ação de adjudicação, tá? Ou seja, o juiz vai obrigar ele a assinar essa escritura definitiva para mim, tá? Se ele se recusar a assinar, ele vai ser multado, ele vai suportar lá dano moral, dano material, enfim. E se ele falar, pode me cobrar que pode me multar, pode me penalizar, mas eu não vou assinar. Em última análise, né?
o juiz vai assinar por ele, vai dar uma sentença dizendo que realmente a propriedade é minha, tá? Então, com essa sentença, eu vou levar lá no cartório de registro de imóveis. Agora, se eu não quiser fazer isso, eu tenho um caminho da uso capião, tá? Porque essa promessa de compra e venda é um justo título, tá? Outro exemplo de justo título é um papelzinho de pão, um papel que você pegou, uma folha em branco, você assinou. Eu estou vendendo a minha posse para você. Eu, Flaviano Vinícius, tal, passo minha posse para a Rose, meu imóvel, faço uma cessão de direitos possessórios e está datado, a gente leva ali no cartório, reconhece firma ou não, tá? E já é considerado justo título, tá? Pela jurisprudência e pela doutrina, não pela lei. A lei diz que não. Tá? A lei diz que tem que ser escritura que foi prenotada no registro de imóveis e por algum motivo não conseguiu fazer o registro. Tá? Mas a doutrina e a jurisprudência já entende diferente. Entende que qualquer tipo de ato, qualquer comprovação, qualquer documentação que consiga se comprovar, não, esse cara realmente ele comprou essa posse, tá? Com esse papelzinho aqui, com uma folha, recibo de cessão de posse, ele conseguiu comprovar que ele comprou essa posse, que o antigo possuidor tinha 10 anos, enfim, 5 anos. Então, na hora da ação de uso capião, esse papelzinho de pão, esse papelzinho que vai contar. Exatamente. E para quem tem o justo título, o prazo de tempo da uso capião é bem significativo. Tá? Aí você ganha, dependendo do tipo da modalidade, você ganha de 5 a 10 anos, tá? Se tiver o justo título. Diferentemente daquele cara, voltando àquele exemplo, eu ocupei aquele terreno, eu não tenho justo título. Eu entrei ali, eu não tenho nada. Eu até posso fazer uma escritura declaratória de posse no cartório, mas enquanto que eu não faça, eu não tenho justo título, tá? Eu sei que qualquer coisa vocês abrem o microfone e perguntam para mim de novo, tá, gente? Vamos lá. Oi. Não, 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 não. O capião é um caminho para resolver esses embrólios. Tá? Vou te dar um exemplo. Eu comprei um imóvel de um senhor, tá? Um imóvel R$ 100.000. Vamos ver se é mais ou menos esse exemplo aí que você está querendo fazer. Quem está falando? Repete para mim o nome, por favor. Thales, vamos lá, Thales. Você está falando tipo uma promessa de compra e venda, né? A pessoa comprou, um senhor foi lá, faleceu. Que isso acontece muito, Thales. Parece que não, as pessoas. Na realidade, as pessoas querem a chave e querem morar e não se importam muito da documentação. A pessoa vai lá, faz uma promessa de compra e venda e fica pagando lá a prestação. Lá, sei lá, comprou um imóvel de R$ 100.000, deu 50 mil e está pagando 50 parcelas de 1.000. Aí nunca mais se encontram, fica acordado lá na escritura que tem a conta bancária. Eu, como comprador, todo mês eu vou lá, deposito os R$ 1.000 na conta do proprietário, tá pago. Já consigo comprovar que eu estou pagando esse imóvel. Aí depois das 50 parcelas, grampeio tudo, os papeizinhos que eu depositei. É bom tirar xerox, senão apaga, né? Grampeio lá na minha escritura de promessa de compra e venda. Aí eu respiro fundo e falo, pronto, agora eu sou o proprietário, eu sou o dono do imóvel. O cara não é proprietário de nada, ele tem que registrar, né? Então passa-se aí 5, 10 anos. Aí daqui 10 anos eu fiquei rico, melhorei de vida, rico mais ou menos, né? Quero sair de Bangu, vou para Barra, vou colocar meu imóvel à venda. Aí coloco o imóvel à venda, anuncio na internet, nos jornais e falo, aceito carta, meu imóvel está totalmente regularizado, porque o antigo proprietário me mostrou uma escritura definitiva. Na hora da venda, o corretor me alerta, fala, Flaviano, ou o corretor, o advogado, Flaviano, tu não tem propriedade desse imóvel não. Aqui, ó, se eu parar para ler a sua escritura de promessa de compra e venda, tem uma cláusula prevendo que da data da quitação do preço, depois que o senhor quitou os outros 50 mil e finalizou dentro dos R$ 100.000, o seu João ele deveria se reunir contigo lá no cartório de notas para ele poder assinar essa escritura definitiva para você.
tá? Dependendo da modalidade da promessa de compra e venda. Tem alguns tipos de modalidade de promessa de compra e venda que só você levar lá para o cartório de registro de imóveis com a comprovação da quitação, você consegue, mas pouquíssimas pessoas fazem isso. Tá? E o que eu vou fazer? Qual a minha alternativa? Eu vou entrar em contato com a família, tá? Com o seu João, vai atender a filha dele, vai falar para mim, Flaviano, meu pai faleceu, minha mãe também faleceu, ele deixou 6 filhos e pelo que você está narrando aí, a gente quer dinheiro, a gente não vai assinar nada para você não. Olha a confusão, vai ter que abrir um inventário, será que tem que abrir um inventário, contar com a boa vontade dos herdeiros de acompanharem esse inventário, esperar definir esse inventário, que se eles podem inclusive colocar pela Defensoria Pública, isso vai levar anos, às vezes até décadas. Para não acontecer esse tipo de problema, existe a solução, que é uma ação de adjudicação compulsória. Compulsória por quê? Que vai obrigar, tá? O que eu vou fazer? Eu vou peticionar junto à vara civil e vou narrar esses fatos, vou falar que eu quitei, eu vou comprovar através da escritura, vou comprovar através da quitação e vou comprovar que os herdeiros não querem assinar essa definitiva para mim. A gente inclusive podemos até passar por cima do inventário. Tá? Então o que o magistrado vai fazer? Ele vai mandar citar todos os herdeiros para dar ciência, tá? Provavelmente eles não vão querer se interessar no caso, porque eles vão procurar um advogado. O advogado vai falar assim, não, o pai de vocês vendeu o imóvel, ele recebeu, não há por que questionar. Então o juiz, ele vai assinar essa adjudicação, a palavra até que trava a língua, mas você vai conseguir resolver lá no cartório de registro de imóveis. Você vai pegar essa sentença, tá? O juiz vai demonstrar que é impossível o proprietário assinar a definitiva, tá? Porque ele já vem falecendo, e você vai conseguir a sua escritura definitiva. Se você não quiser ir por esse caminho, Thales, se você está lá, nesse exemplo, eu estava lá mais de 10 anos nesse imóvel, era só entrar com uma usucapião, tá? Uma usucapião, inclusive extrajudicial. Entra aqui no cartório de notas, o tabelião vai fazer uma ata notarial, vai narrar os fatos, juntamente com as outras documentações necessárias, e vai levar registro lá no cartório de registro de imóveis, que é bem mais célere, tá? Então é uma alternativa para quando você não quer ficar brigando no judiciário por longos anos, tá? A usucapião, ela também é demorada, dependendo da situação, dependendo se tiver muitos questionamentos, se tiver muita coisa a ser comprovada, ela leva muitos anos, tá? Graças a Deus, de 2015 para cá tem essa opção extrajudicial. Agora, se tiver, aí vai depender de cada caso, né? Se for uma adjudicação que você entenda que seja um pouco mais célere, você pode entrar com esse tipo de ação. Se não for, você pode entrar com a usucapião. Antigamente só tinha essa alternativa, tá? Que é a adjudicação, que ela sempre é mais enrolada, um pouco mais demorada e gera bastante briga no judiciário. É mais ou menos isso, o exemplo que você queria dar, uma promessa que o cara não quer pagar, o cara morreu. Então, dependendo do caso, cara, se essa pessoa que comprou, ela não tiver o tempo de posse estabelecido em lei, ela vai ter que entrar com essa ação de adjudicação, tá? Mas resolve, aí se resolve. Isso acontece, cara. Meus pais, quando eu nasci aqui em Padre Miguel, não sei se vocês conhecem, tem um local chamado Coletivo, Caixa d'Água, onde ficam os apartamentos ali. Quando eu me mudei dali, eu tinha 4 anos. Meus pais venderam, fizeram um contrato de gaveta e eu já tenho 43 anos. Minha mãe já é falecida, meu pai é vivo. Eles me procuraram, acharam, não sei como é que eles fizeram a busca, acharam meu pai e me acharam e pediram para poder assinar a escritura definitiva para eles. Nem meu pai nem minha mãe sonhavam ainda que aquele imóvel estava no nome deles, depois de quase 40 anos, tá? Aí, como já tinha feito o inventário da minha mãe, eu e minhas irmãs assinamos para eles, apresentamos o formal de partilha, meu pai também assinou, resolveu, sem briga, sem nada, tá? Mas como já quase 40 anos,
Se meu pai falasse, não vou assinar nada, ou eu, uma das minhas irmãs, não vou assinar nada, que se vira, o caminho dele mais fácil, até pelo tempo, seria o uso capião, que ele conseguiria bem mais rápido, que ele tinha o justo título dele lá. Ok? Vamos prosseguir? Por a posse de boa-fé, mais justo título, nestes casos, verificaremos que quando houver estes dois elementos, o prazo para usucapir determinada coisa diminuirá significativamente. Já falei essa parte aqui por causa desse erro aqui. Por fim, temos de ressaltar o dispositivo do artigo 1244, que prevê a possibilidade de interrupção ou suspensão dos prazos da prescrição aquisitiva, e nestes casos devemos aplicar as regras da parte geral do Código, prevista nos artigos 197 a 202 do Código Civil. Retomando a ideia geral de usucapião. Usucápio, significando tomar pelo uso, adquirir pelo uso. A usucapião constitui uma situação de aquisição do domínio, ou mesmo de outro direito real, caso do usufruto ou da servidão, pela posse prolongada. Permite a lei, esses institutos usufruto, vocês vão ter no Civil 6, tá? Pela posse prolongada, permite a lei que uma determinada situação de fato, alongada por certo intervalo de tempo, se transforme em uma situação jurídica, a aquisição originária da propriedade. Tá? Usucapião é sempre a aquisição originária da propriedade. Quando eu vendo meu imóvel, que eu sou proprietário, a pessoa que está comprando, ela está adquirindo de forma derivada a propriedade. Tá? Relembrando, a usucapião, ela nasce um novo direito. Tá? Esse cara que era chamado de possuidor, ele tinha certos direitos em relação ao imóvel. Depois que ele finaliza uma ação de usucapião, tá? Ele se transforma o titular da coisa, ele vai ter total domínio sobre o bem. Tá? Ele vai ser o proprietário do imóvel. Ok? A usucapião garante a estabilidade da propriedade, fixando um prazo, além do qual não se pode mais levantar dúvidas a respeito de ausência ou vícios do título de posse. A função social da propriedade é atendida por meio da usucapião. Requisitos da posse ad usucapione ou usucapível. Desculpa. Posse justa, posse mansa e pacífica, sem perturbações. Quando eu falo perturbações, é do titular, do antigo proprietário do bem, tá? Se ele não perturbou, o tempo dele está continuando. Quando você tem um bem imóvel, você descobriu que alguém se apossou do seu terreno, do seu apartamento, da sua casa, você tem que agir imediatamente. Tá? Que aí essa posse, esse possuidor não vai poder mais usucapiar esse imóvel, tá? Porque a gente vai estar interrompendo o prazo da posse, o tempo da posse dele, e ele não vai ter mais a posse mansa e pacífica, tá? A gente vai começar a entrar com ações judiciais, vamos começar a perturbar ele, então ele não vai poder alegar em usucapião, não, eu estou aqui há 10 anos, eu estou aqui há 20 anos, mas tem uma ação judicial que está tramitando há 15 anos atrás, que você está tentando recuperar o seu imóvel. Posse com intenção de dono, animus domini, teoria do Savigny, tá? O locador, tá? Locatário, o comodatário, eles não têm animus domini, tá? Eles têm o quê? Eles querem usar ali o imóvel, mas eles não têm intenção de ser dono, tá? Eles têm um contrato lá que protege o proprietário, que diz que ele está pagando o valor mensal e em contraprestação ele tem o direito de usar o imóvel, tá? Mas ele não tem nenhuma vontade de ser dono daquele bem, tá? Até porque ele paga o aluguel dele e o comodatário da mesma forma, tá? Ele está ali de forma gratuita por uma tolerância do proprietário do imóvel. O proprietário emprestou o imóvel para ele de forma gratuita, tá? Então
Esse é um dos critérios principais. Animus domini. Ele tem que ter intenção, tem que estar lá com vontade de ser dono. E não existe locatário nem comodatário com intenção de ser dono da coisa que ele está utilizando. Posse ininterrupta, é aquilo que eu falei. Se apossaram do seu imóvel, o proprietário ele tem que entrar lá com as ações judiciais para poder interromper essa posse desse cidadão aí. Porque o tempo é sempre a favor do possuidor. O tempo é contra, ele joga contra o proprietário. Tá? Existe aquela velha frase, o direito não socorre a quem dorme. Se invadiram lá meu imóvel, meu apartamento, e eu não faço nada, eu vou perder o meu imóvel através de uma usucapião. Tá? Que o menino vai ficar lá através da posse mansa e pacífica, ele vai ter intenção de ser dono, eu não interrompi nada, então ele vai conseguir, ele vai preencher todos esses critérios aqui, ele vai conseguir comprovar em juízo que ele realmente ele merece ser o proprietário desse apartamento ou desse terreno. Posse ininterrupta, posse com um determinado tempo previsto em lei, contínua e duradoura, posse com justo título e boa-fé, modalidade originária. Vamos começar a falar agora sobre as modalidades de uso capião. Uso capião ordinária. Artigo 1242. Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por 10 anos. Parágrafo único. Será de 5 anos o prazo previsto neste artigo se o imóvel houver sido adquirido onerosamente com base no registro constante do respectivo cartório, cancelada posteriormente, desde que os possuidores nele tiverem estabelecido a sua moradia ou realizado investimentos de interesse social e econômico. Essa modalidade uso capião ordinária é aquela que a gente estava comentando agora há pouco. O cara que pegou a escritura definitiva, levou para registrar e por algum problema não conseguiu registrar, voltou para o cartório, retificou, voltou lá no registro, o registrador também não aceitou, aí o cara deixou de lado. Falou, não quero saber mais disso não, muita complicação, não estou a fim de ligar para ninguém. Ou seja, a lei é clara aqui nesse sentido. Ela tem que ter passado pelo registro imobiliário. Tá? E por algum problema, essa pessoa não conseguiu, tá, registrar. Tá? Mas ele tem um justo título. Então, a doutrina, ela entende que, pelo entendimento por esse artigo, se ela fosse totalmente rígida, tá, para essa pessoa conseguir o uso capião, deveria ser uma escritura definitiva, escritura de compra e venda, ou uma promessa de compra e venda, tá, só pública, nada de instrumento particular, e que essa pessoa deveria ter passado pelo registro imobiliário. Tá? Se a gente for fazer uma análise desse artigo 1242, tá? Mas a gente vai ver aqui, conforme a jurisprudência, que não é bem assim. Tá? Graças a Deus já tem recurso especial, recurso extraordinário, tem enunciados que pensam de forma diferente. Então ela flexibilizou esse artigo. Tá? Então vocês vão perceber que entre as modalidades de uso capião, o justo título é importante, porque ele diminui o tempo. Tá? Nesse caso aqui da uso capião ordinária, ela começa com 10 anos. Tá? O cara tem um justo título de 10 anos. E se ele comprovar que ele passou pelo registro, bateu e voltou, ele já diminui esse prazo para 5 anos. Tá? Vamos continuar aqui que tem uma jurisprudência que ela flexibiliza esse parágrafo único. Conforme o enunciado número 82 do CJF do STJ da primeira Jornada de Direito Civil, a expressão justo título abrange todo e qualquer ato jurídico hábil, em tese, a transferir a propriedade independentemente de registro. Em outras palavras, deve ser considerado justo título para uso capião ordinária o instrumento particular de compromisso de compra e venda, independentemente de seu registro ou não no cartório de registro de imóveis. Sim.
Falhou, repete, por favor. Essa modalidade são 10 anos, prazo mínimo. O cara tem que comprovar 10 anos. Tá? Nesse exemplo, ele tem que ter um justo título. Essa uso capião da forma ordinária, ela não é considerada subjetiva, não. Ele tem que ter algum documento que comprove que ele tem que ter no mínimo 10 anos. Se ele tiver 9 meses, 9 anos, 11 meses e 30 dias, ele não consegue usucapiar. Tá? Então ele passou 10 anos, a partir dessa data ele já pode entrar com a ação de usucapião dele. Agora, se ele tiver esse justo título, ele consegue em 5 anos. Tá? O entendimento desse artigo, 1242, juntamente com a doutrina, com a doutrina majoritária e com várias jurisprudências, tanto no STJ, tanto no STF, ela entende que se a pessoa tem um documento particular, independentemente se foi feito em registro, em cartório de notas, que foi levado posteriormente no cartório de registro de imóveis e voltou, ela tem que ser aceita o instrumentozinho particular que o cara fez lá. Tá? Se eu passar o meu imóvel para você e fizer um compromisso de compra e venda aqui no meu computador, imprimir, você assinar, eu assino, 2 testemunhas, já vai ser considerado justo título, sim. Tá? Então, desses 10 anos, ela já vai cair para 5, tá? Prazo mínimo. Tá? E você pode pleitear lá, sim, a sua uso capião. Tá? Ela vai se transformar, inclusive, no prazo lá da uso capião constitucional, que é diferente. Lá exige pelo menos uma metragem não superior a 250 metros quadrados. Eu costumo utilizar essa uso capião ordinária, que às vezes o cliente me procura e fala assim, poxa, doutor, o meu amigo ele conseguiu usucapiar o imóvel dele com outro advogado e ele só tinha 5 anos do terreno dele e ele conseguiu. Aí eu falo para ele o seguinte, não, minto, vamos inverter a história. Eu procurei um advogado, o advogado falou que eu deveria esperar pelo menos 10 anos para entrar com a uso capião ordinária, porque ele falou que aquela uso capião constitucional que ela prevê 5 anos para uso capiar é com imóveis em até 250 metros. E meu imóvel tem 1.000 metros quadrados. O que eu vou fazer? Se ele tiver o justo título, se ele tiver o papelzinho dele, que ele comprou do proprietário há 5 anos atrás, eu vou conseguir sim entrar com uma ação judicial dentro desses 5 anos. Porque esse artigo aqui, ele não limita a metragem do terreno. Vocês vão observar na uso capião especial ou constitucional, que são dois nomes, ela tem um limite, tá? 250 metros, que seria na área urbana, e 50 hectares, que seria na área rural, tá? Então, nesse teu exemplo aí, qualquer tipo de documentação... É o Thales que está falando, né? Foi o Thales que fez a pergunta? Pedro, entendeu, Pedro? Quando a gente fala em prazo de uso capião, é sempre o prazo mínimo, tá? É aquilo que eu falei para vocês. O tempo é a favor do possuidor do bem, tá? Quanto mais tempo ele permanecer lá, é melhor para ele. Então, quando a gente fala aqui nesse prazo de por 10 anos, por 5 anos, é prazo mínimo, tá? Se faltar um dia, ele já não consegue usucapiar, ok? Superamos aqui a parte do justo título. Vocês entenderam aqui que se você ler somente o artigo 1242, vocês vão ficar com essa ideia fixa na cabeça de vocês que justo título é somente uma escritura definitiva que foi levada para o cartório de registro de imóveis e por algum motivo que não se sabe, esse entre aspas, proprietário não conseguiu registrar a propriedade, tá? Mas não é bem assim, tá? Foi flexibilizado pela doutrina e pela jurisprudência que justo título pode ser considerado inclusive instrumento particular, tá? Esse tipo de uso capião ordinária, prazo mínimo de 10 anos e o parágrafo único ele prevê 5 anos, tá?
Então, isso aqui que está dizendo no parágrafo único, houver sido adquirido onerosamente, com base no registro constante do respectivo cartório, cancelada posteriormente, ela pode ser flexibilizada, tá? Então, quando vocês forem advogar, pegar um cliente, que o cliente tem 5, 6 anos, e ele tiver um instrumento particular que ele comprou do proprietário, e ele nem levou a registro, ele fala assim, doutor, eu tenho que esperar então mais uns 5 anos, 4 anos, né? Para poder entrar com esse tipo de ação, que meu terreno tem mais do que 250 metros. Negativo, vocês podem se utilizar sim do parágrafo único, tá? E pode entrar com o uso capião, se o cara tiver no mínimo 5 anos aqui. Continuando, o parágrafo único do artigo 1242 trata da uso capião ordinária por posse de trabalho. O prazo cai para 5 anos se o imóvel houver sido adquirido onerosamente, com base no registro constante do respectivo cartório, cancelado posteriormente, desde que os possuidores nele tiverem estabelecido a sua moradia ou realizado investimentos de interesse social e econômico, que é o sinônimo de posse e trabalho. A norma apresenta um sério problema, pois traz um requisito ao lado da posse e trabalho, qual seja a existência de um documento hábil que foi registrado e cancelado posteriormente, caso de um compromisso de compra e venda. Tal requisito gera o que se convencionou denominar como uso capião tabular. Uso capião tabular é quando aquela uso capião que você bate no registro e volta. Aquele tipo de uso capião não, desculpa. Aquele tipo de escritura que você tem, que você acha que você vai registrar, conseguir o domínio, e o registrador simplesmente ele nega esse título. Aí lá no judiciário é considerado uso capião tabular, ou seja, ele não conseguiu, esse proprietário, entre aspas, ele não conseguiu a propriedade através do registro de imóveis, então ele procura o judiciário para poder conseguir o domínio lá sobre o bem imóvel. Vamos lá fazer um testezinho de aprendizagem rapidinho. Em relação ao uso capião ordinária, aponte a afirmativa correta. Adquire a propriedade do imóvel por posse contínua e existência da boa-fé, independentemente do justo título. Adquire a propriedade do imóvel por posse contínua e incontestada, decorrente de ato gratuito e pelo prazo de 5 anos. Adquire a propriedade do imóvel quando a posse é constituída pelo lapso temporal de 10 anos, independentemente da existência da boa-fé. Adquire a propriedade pela posse, cuja fundamentação está na prescrição aquisitiva sobre o bem. Bem tranquilo essa questão, né? Hoje eu não vou liberar pontinho para vocês, não. Vocês já ganharam muitos pontos. Quem é que está em sala de aula aqui que não ganhou ponto nenhum? Eu sei que o Thales é comedor de ponto. Letra B? Tem certeza, Josué? Ato gratuito? Deixa eu voltar aqui pro Josué. E vocês já viram a resposta, né? Ia falar sobre o ato. Acertou. É a Rose, né? Já ganhou quantos pontos, Rose? O limite são 2 pontos, hein? Manda um zap pra mim. Quem ganhou ponto, manda um zap pra mim. Tu já tinha um ponto já, né? Então tu não pode ganhar mais ponto, não. O limite são 2 pontos. Daqui a pouco vocês estão com 20 na prova. Sim. A gente vai chegar lá. No finalzinho da aula de hoje você vai matar essa charada. Que aquilo ali é a posse coletiva. Uso capião coletiva, desculpa. Tá? Tu vai ver lá que... Tu vai matar a tua resposta. Tu vai ler os slides de hoje e você vai fazer a questão rindo, como eu falei no início da aula. Quem tá falando?
Então, Rafael, fica tranquilo que a gente vai chegar lá. É a usucapião urbana, coletiva urbana. Lá no finalzinho da aula a gente vai falar sobre isso. Então a Rose ganhou um ponto, letra D. Vamos lá, por que não é a letra A? Adquirir a propriedade do imóvel por posse contínua e existência da boa-fé, independentemente do justo título. Nós já vimos que precisa ter o justo título. Letra B. Adquirir a propriedade do imóvel por posse contínua e incontestada decorrente de ato gratuito e pelo prazo de 5 anos. O erro está aqui no ato gratuito, tem que ser oneroso. Letra C. Adquire a propriedade do imóvel quando a posse é constituído pelo lapso temporal de 10 anos, independentemente da existência da boa-fé. Critério lá tem que ter a boa-fé. E a resposta é a letra D. Adquirir a propriedade pela posse, cuja fundamentação está na prescrição aquisitiva sobre o bem. Fundamentação 1242 caput. A usucapião ordinária é aquela constituída pela posse mansa, pacífica e ininterrupta, com ânimos domino, pelo prazo mínimo de 10 anos, desde que tenha o justo título e boa-fé. Parabéns, Rose. Vamos prosseguir. Agora, usucapião extraordinária. Aquele que, por 15 anos, olha como é que o prazo já aumentou. Aquele que, por 15 anos, sem interrupção nem oposição, possuir como seu imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé, podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no cartório de registro de imóveis. Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a 10 anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo. Esse aqui é a usucapião extraordinária. Essa modalidade de usucapião é o maior prazo que nós temos aqui no direito brasileiro. Tá? Vocês podem observar que a usucapião extraordinária ela não exige o justo título, ela não exige a boa-fé, tá? Ela não fala sobre onerosidade, ou seja, a pessoa não precisa comprovar que comprou de alguém, tá? Ela não critério quase zero, né, gente? Só aqueles critérios fundamentais da usucapião, tá? Que seria o que? Não tem que ter interrupção, não pode ter a oposição do proprietário, ou seja, ele tem que estar lá de forma mansa, pacífica, tá? Ele não precisa comprovar que o cara pode ter 10 apartamentos na Barra, tá? Se ele tomar um imóvel, ele invadir, se ele pegar o proprietário pelo pescoço, aqui em Bangu, se o cara tem 10 apartamentos na Barra, ele vem aqui em casa, me pega pelos cabelos e me coloca para fora, tá? Ele esbulhou de forma violenta. Se ele ficar lá 15 anos e eu não reclamei, ele vai conseguir usucapiar minha casa sim, tá? Porque mesmo de má fé, mesmo de forma violenta, por 15 anos ficou lá quietinho. Os vizinhos viram ele como dono, ou seja, ele invocou o animus domini, ele vai conseguir sim, tá? Usucapiar esse bem imóvel. Por isso que esse prazo aqui, chamado usucapião extraordinária, ele é o prazo máximo, tá? Então, se esse cara não tem boa fé, ele não tem justo título, ele não adquiriu de forma onerosa, o prazo dele é o máximo possível, tá? Que antigamente, como eu falei para vocês, tinha prazo de 40 anos, teve prazo de 30 anos, depois caiu para 20, e agora, a partir do Código Civil de 2002, que o prazo máximo aqui no país para usucapião são de 15 anos. Então, se a pessoa... minha tia mora num terreno há 20, 25 anos. Se você quer entrar com uma ação de usucapião, sem juiz ficar questionando o justo título, será que teve boa fé? Será que teve má fé? Se a pessoa tem 20 anos, prazo acima de 15 anos que ela consegue comprovar, não há por que ficar suscitando outros direitos para poder complicar. Por isso que muitas das vezes uma ação de usucapião ela leva 10, 15, 20 anos. Às vezes a pessoa entra suscitando uma ação de usucapião, o tempo de usucapião da Constitucional, que são 5 anos, e tem que ter
o tamanho máximo de 250 metros, o cara já tem 20 anos, aí vai lá o perito, vê que o terreno é enorme, aí atrasa o processo, aí tem que modificar. Não, se passou dos 15 anos de posse ali, não há por que ficar invocando outros tipos de modalidade de uso capião. Tá, e o parágrafo único também interessante, vamos repetir que o parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a 10 anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou seja, não está exigindo que seja um único imóvel. É que ele use ali como moradia habitual. Ele pode continuar sendo proprietário dos outros 10 apartamentos ali na Barra da Tijuca. Ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo. Ele pode, se ele não quiser morar, ele vai fazendo obra, ele vai utilizando aquele terreno, aquela casa, ele pode fazer uma lojinha ou alugar, enfim, ele está se utilizando do bem. Uso capião extraordinária. Em sequência da modalidade anterior, há ainda a uso capião extraordinária, segundo a qual também tem duas modalidades. Uso capião extraordinária. Não se exige justo título nem boa-fé. O prazo é de 15 anos para o imóvel e 5 anos para bem móvel. Uso capião extraordinária abreviada. É quando o usucapiente usa o imóvel para moradia habitual ou nele realiza obras ou serviços produtivos. O prazo é de 10 anos. Vocês estão observando a diferença entre as modalidades de uso capião, a ordinária para a extraordinária, que lá se exige, tem os critérios maiores, por isso que o tempo é inferior. Essa aqui já é o extremo, ela exige pelo menos 15 anos de posse mansa, pacífica, ininterrupta, de forma com ônibus domini, ou seja, a pessoa tem que se sentir como dono, ele tem que ser visto como dono. Tá? Então, os critérios são diferentes. Aí depende na hora que a pessoa for peticionar, tem que estudar o caso concreto, ver se realmente cabe a ordinária, ver se cabe a extraordinária, ver se cabe a constitucional. Aí depende muito do advogado. Vamos lá, vamos fazer um testezinho aqui. Em relação ao uso capião extraordinária, aponte a afirmativa incorreta. Requer a posse sem oposição e ininterrupta por 15 anos. Tem como fundamento o decurso do tempo que causa a prescrição aquisitiva. Tem como requisito a posse ad uso capione sobre área máxima de 50 hectares em zona rural. Independe da existência do justo título e boa-fé. Alguém quer ganhar um pontinho? Eu estou buscando a incorreta, tá, gente? Quem respondeu? Qual que ele respondeu? Letra C. Alguém tem outra resposta? Letra B. De quem é essa resposta? Da B? Da Rose? Você tá barrada, você já tem 2 pontos já. Eu tô buscando. Ó, Josué. Letra C, gente. Pedro tá certo. Artigo 1238. A uso capião extraordinária é uma forma de aquisição originária da propriedade imóvel constituída por posse mansa, pacífica e ininterrupta, com ânimus domini, pelo prazo mínimo de 15 anos, não exigindo, porém, a boa-fé ou justo título. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ler abrir. Tem como fundamento o decurso de tempo que causa a prescrição aquisitiva. É correto, o Josué. A letra B ela é correta, eu estava buscando a incorreta. Nós não falamos em nenhum momento
que para poder usucapir através de uma usucapião extraordinária um limite de 50 hectares em zona rural. Pelo contrário, esse limite é para usucapião especial, aquela usucapião constitucional, que é a próxima que a gente vai falar agora. Tá? Então ali não tem limite nenhum. Pode inclusive usucapir o estado do Maranhão, se ninguém contestar. Tá? Não tem limite de tamanho, não tem limite de nada. Tá? Os critérios são bem leves mesmo. Sim. Quem é que está pagando? O que? O dono que está pagando os impostos? Não, não, de forma nenhuma. O imóvel ele não abandonou, ele tá lá, o irmão dele está lá por mera tolerância. Era tolerância. Agora, se o irmão dele, aí ele fala, seu irmão, o que está lá ocupando, o que está na posse do imóvel, irmão, chegou aqui o IPTU, taxa de bombeiro, tem que fazer uma obra aqui, estou querendo puxar um quarto lá nos fundos, trocar o telhado. Se o irmão dele fala assim, ah, cara, eu não quero mais saber desse imóvel mais não, faz aí o que você tiver de fazer, ele não precisa nem falar não quero mais não. Ele só ia falar assim, ah, faz aí o que você tem que fazer, que eu tenho mais o que fazer, eu tenho mais o que fazer, eu já tenho meus outros bens. Então, resolve o problema do imóvel que eu não quero saber não. Aí ele vai converter, tá, essa detenção que ele tem, porque ele não tem a posse, tá? O irmão dele não tem posse, ele está lá como detentor, tá? Ou seja, não serve para contagem de tempo para uso capião, até porque o irmão dele está pagando os impostos, né? Ele não abandonou o imóvel. Tá? Eu garanto que se tiver algum reparo, alguma coisa lá, o irmão dele pode até fazer os reparos do imóvel, mas é porque pelo uso, né, que ele está utilizando lá de forma gratuita, ele está fazendo os reparos do imóvel. Agora, na hora que ele for construir, eu quero construir uma casa assim para minha filha, aí é diferente. Aí, inclusive, a filha poderá, talvez, usucapir essa acessão aí do imóvel. Mas pelo que foi narrado aí, ele não tem direito a usucapião, não. Ele não tem nem posse. Ele é detentor. Tá? Vamos lá, prosseguindo. Agora vamos falar dessa usucapião aqui, que é uma das mais curtinhas que tem por causa do prazo. Ela, inclusive, ela tem previsão constitucional. Usucapião constitucional urbana individual. Ela está prevista na Constituição de 88, Código Civil e Estatuto da Cidade. Artigo 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até 250 metros quadrados por 5 anos, observem que tem um limite de metragem, tá? Por 5 anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia, ou seja, a pessoa tem que morar, ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Ou seja, ele não pode ter nenhuma propriedade. Tá? Naquele exemplo daquele outro possuidor que me expulsou de casa, que tem 10 apartamentos na Barra da Tijuca, mesmo se eu tiver 250 metros lá na minha casa, ele não pode se utilizar desse tipo de usucapião. Esses 5 anos, que é um prazo bem curtinho, ele vai ter que se valer para aquele outro prazo lá de 15 anos. Tá? Parágrafo 1º. O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil. Parágrafo 2º. Esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. Parágrafo 3º. Os imóveis públicos não serão adquiridos por uso capião. Esse parágrafo 2º é interessante porque se eu usucapio um imóvel nessa modalidade de usucapião constitucional, eu não posso depois me valer por esse mesmo instituto, tá, para eu poder usucapiar um outro imóvel. Tá? É uma vez só. Tá? Prosseguindo.
Enunciado número 85 da primeira Jornada de Direito Civil de 2002. Para efeitos do artigo 1240, caput, do novo Código Civil, entende-se por área urbana o imóvel edificado ou não, inclusive unidades autônomas vinculadas a condomínios edilícios. Tá? Você pode, inclusive, usucapir apartamentos ou casas dentro de condomínios edilícios. Tá? Na esteira da jurisprudência, o entendimento doutrinário, consubstanciado no enunciado, estará a possibilitar a usucapião especial urbana de apartamentos em condomínio edilício. Mais uma jurisprudência aqui para vocês. Agora essa aqui é a usucapião especial urbana. Vamos voltar aqui o tempo está acabando, mas vamos falar rapidamente. Vocês conseguiram captar a diferença dessas três usucapiões? Esse usucapião extraordinário, ordinário e extraconstitucional, que os critérios são diferentes, por isso que o tempo, dependendo da forma, ela aumenta ou diminui, as exigências são maiores ou menores, porque quanto menor o tempo, tá, maior é a exigência. Tá? Quanto maior o tempo, menores serão a exigência. Então, na hora que for entrar com uma ação de usucapião pelo judiciário, ou entrar com um ato administrativo de usucapião através dos cartórios, esses critérios têm que ser observados. Tá? Vamos lá, usucapião, essa aqui é nova. Usucapião especial urbana por abandono do lar. O artigo 1240-A. Aquele que exercer por 2 anos ininterruptamente e sem oposição posse direta, esse posse direta já foi contestado pela doutrina, tá, gente? Não necessariamente ter posse direta. Com exclusividade sobre imóvel urbano de até 250 metros quadrados, cuja propriedade divida com ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar utilizando-o para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio integral, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Tá? Vocês entenderam como é que funciona esse artigo, né? A pessoa é casada ou vive em união estável, pelo regime de casamento dele, os dois são proprietários de um bem imóvel. Tá? Um dos cônjuges ou companheiro sai de casa, tá? Se o que permaneceu no imóvel ele comprovar que houve esse abandono de lar durante um prazo mínimo de 2 anos, ele consegue usucapir os outros 50%, tá? do cônjuge, ou 30%, 20%, dependendo como é que foi. Vamos supor que eles compraram esse imóvel e um ficou com 30%, outro com 70%, no contrato da Caixa Econômica Federal, aí já quitou, esse cara sai de casa, ou essa mulher sai de casa. Então, o cônjuge que ficou no imóvel, ele consegue usucapir em desfavor do cônjuge que saiu de casa. Essa modalidade é nova. Tá? Então, esse aqui é o prazo mínimo para usucapião aqui no direito brasileiro, ou seja, prazo mínimo de 2 anos para usucapião especial urbana por abandono de lar, e tem aquele outro prazo da extraordinária de 15 anos, ou seja, o prazo mínimo de 2 anos e o prazo máximo de 15 anos. Aqui ele trouxe também alguns critérios da Constitucional, que o imóvel não pode ser maior a 250 metros quadrados, ela tem que ser exclusiva em área urbana, não cabe em área rural, tá? A propriedade tem que ser a moradia da família, tá? Vamos lá, usucapião especial urbana por abandono do lar. Enunciado 500 da 5ª jornada... Pera, deixa eu voltar aqui, gente, acho que eu falei besteira. Desculpa, ela cabe a urbana, e o proprietário, no caso esse cônjuge que permaneceu no imóvel, ele não pode ter outro imóvel urbano ou rural, tá? Se ele tiver uma casa no campo, que é considerado casa rural, ou enfim, fora da cidade, ele não pode usucapir, tá? Ela vai ter que, essa cônjuge ou o cônjuge vai ter que esperar um pouco mais do prazo para poder usucapir aí, exemplo, os 50% desse imóvel.
Continuando, uso capião especial urbano por abandono do lar. Enunciado número 500 da 5ª Jornada de Direito Civil. A modalidade de uso capião prevista no artigo 1240-A do Código Civil pressupõe a propriedade comum do casal e compreende todas as formas de família ou entidades familiares, inclusive homoafetivas, tá? Ou seja, pega casamento, pega a união estável, pega os casais, as pessoas que casaram, que são homoafetivos, homem com homem, mulher com mulher, ou união estável de homoafetivos, não importa. Hoje em dia nós sabemos que família não é só aquela família rígida, aquela família patriarcal, que é só homem e mulher casados. Tá? Hoje família é bem mais ampla. Vocês vão aprender no no Civil 7, ou próximo período, ou período do ano que vem, vocês vão aprender isso tudo no Civil 7. Enunciado número 595 da 7ª Jornada de Direito Civil. O requisito do abandono do lar deve ser interpretado na ótica do Instituto da Uso Capião Familiar, como abandono voluntário da posse do imóvel, somando a ausência da tutela da família, não importando em averiguação da culpa pelo fim do casamento ou união estável. O que é isso? Não quer dizer que o cara saiu de casa, ele está bancando ainda lá a pensão para a esposa, bancando os custos da casa, pagando a pensão lá para as crianças, enfim, ele não houve aí abandono de lar. Tá? Como esse instituto é novo, eu vi pouca coisa aí na jurisprudência, poucos julgados, mas com certeza o magistrado ele vai ser bem criterioso. Tá? Ele vai ter que buscar todas as formas possíveis e o autor da ação, a ex-cônjuge ou o ex-cônjuge, eles vão ter que ter muita fundamentação para comprovar que a outra parte realmente ela abandonou o lar de forma voluntária. Tá? Enunciado 498. A fluência do prazo de 2 anos previsto pelo artigo 1248-A para a nova modalidade de uso. Então, vamos pular essa parte, depois de vocês lerem, que está acabando o tempo, eu quero falar da coletiva. Vamos falar que essa aqui é importante para aquela questão que vale 3 pontos na prova de vocês, tá? Uso capião especial, já estou dando até a resposta para vocês, só raciocinar um pouquinho. Uso capião especial urbana coletiva, Estatuto da Cidade. Redação anterior, artigo 10. As áreas urbanas. Quem é que me perguntou sobre aqueles 300 metros quadrados? Está em sala ainda? Rafaela? Então vamos lá. Vamos lá que você já vai anotando não, que isso aqui vai ficar disponível no sistema. Redação anterior, artigo 10. Redação anterior. As áreas urbanas com mais de 250 metros quadrados ocupadas por população de baixa renda para sua moradia por 5 anos ininterruptamente. Olha o prazo aí, 5 anos. Se eu não me engano, lá na questão são 6 que tem lá, ou seja, até passou do prazo. Prazo mínimo, né? Ininterruptamente e sem oposição, onde não for possível identificar os terrenos ocupados por cada possuidor, são suscetíveis de serem usucapidas coletivamente, desde que os possuidores não sejam proprietários de outro imóvel, urbano ou rural. Após a Lei 13.465 de 17, artigo 10, ele está assim agora o 10, os núcleos urbanos informais existentes sem oposição há mais de 5 anos e cuja área total dividida pelo número de possuidores seja inferior a 250 metros quadrados por possuidor são suscetíveis de serem usucapidas coletivamente, desde que os possuidores não sejam proprietários de outro imóvel urbano ou rural. Mas o que são os núcleos urbanos informais? A nova lei os define. Artigo 11. Para fins desta lei, consideram-se núcleo urbano, assentamento urbano, com uso e características urbanas, constituído por unidades imobiliárias de área inferior à fração mínima de parcelamento prevista na Lei 5868 de 72, independentemente da propriedade do solo, ainda que situado em área qualificada ou inscrita como rural. Núcleo urbano informal, aquele clandestino, irregular ou no qual não foi possível realizar por qualquer modo a titulação de seus ocupantes,
ainda que atendida a legislação vigente à época de sua implantação ou regularização. Núcleo urbano informal consolidado, aquele de difícil reversão, considerados o tempo da ocupação, a natureza das edificações, a localização das vias de circulação e a presença de equipamentos públicos, entre outras circunstâncias a serem avaliadas pelo município. Esse tipo de ocupação é bem visível, que a gente consegue identificar aqui onde a gente mora, no Rio de Janeiro, né? Tem muito terreno que antigamente era uma fazenda enorme, aí, passar do tempo, vira uma comunidade, vira uma favela, ou não, né? Muitas das vezes se transforma em as casas assim de médio, baixo padrão, mas a gente vê que está tudo organizado, que não tem bagunça, mas muitas das vezes esse caminho da uso capião especial coletiva é um caminho até um pouco mais fácil, tá? Quando não dá para identificar, um terreno lá de 50 mil metros quadrados, tem 200 casas lá, em vez de cada um entrar com uma uso capião, entra logo com essa uso capião especial urbana coletiva de todo mundo. Inclusive, se eu não estou enganado, eu acho que é o Vidigal, que eles entraram com esse tipo de ação já há muito tempo já. Acho que é o Vidigal. Depois eu vou confirmar para vocês. Inclusive, a prefeitura deu titularidade para eles. Quando é um imóvel que está em... Nós sabemos que a área pública não pode ser usucapida. A gente não pode ficar lá numa praça, construir uma casa, vai ficar ali 100 anos que a pessoa não vai conseguir usucapir. Tá? Mas quando o poder público, quando um terreno do município, do estado, ou da União, ou de alguma autarquia, enfim, quando começa as construções e o poder público não faz nada, o que eles costumam fazer? Porque nenhum prefeito, nenhum governador vai mandar uma desapropriação, tá? Não vai mandar retirar as pessoas de lá, ainda mais quanto maior a quantidade, fica feio e politicamente nenhum político tem coragem de fazer isso, tá? O que eles costumam fazer? Eles mandam uma taxazinha bem pequenininha e cobram pelo uso, tá? Pelo uso da área. Mas essa pessoa que está lá morando, onde tem 500 casas, que nós sabemos que aquele terreno é do município, ele não vai ser retirado pela prefeitura, também ele não vai conseguir usucapi, ele nunca vai ter a propriedade, ele vai pagar uma taxa baixinha lá para a prefeitura, tá? Uma taxa de uso, ou seja, então vai ficar nesse empurra-empurra de me engana que eu gosto e eu engano vocês que vocês também gostam, tá? Porque não vai ter força do poder público de tirar essas pessoas de lá, tá? Prosseguindo. Artigo 10º, parágrafo 1º. O possuidor pode, para o fim de contar o prazo exigido por este artigo, acrescentar sua posse à de seu antecessor, contando que ambas sejam contínuas. Aquela soma das posses que nós sabemos. O cara está lá 10 anos, fez a transferência para mim através de um instrumento particular, eu estou 1 ano, estou 10 mais 1, 11. Já temos 11 anos de posse. Eu estou falando terreno particular, tá, gente? Essa parte que eu falei de terreno público é uma observação, tá? A uso capião especial coletiva de imóvel urbano será declarada pelo juiz mediante sentença, a qual servirá de título para registro no cartório de registro de imóveis. Esse parágrafo 2º desse artigo 10º, é importante vocês guardarem isso na cabeça de vocês, que toda sentença de uso capião, independentemente da modalidade, ela serve como título para poder registrar no registro de imóveis, onde vai nascer o registro dessa propriedade, tá? Artigo 10º, parágrafo 3º. Na sentença, o juiz atribuirá igual fração ideal de terreno a cada possuidor, independentemente da dimensão do terreno que cada um ocupe, salvo hipótese de acordo escrito entre os condôminos, estabelecendo frações ideais diferenciadas. Parágrafo 4º. O condomínio especial constituído é indivisível, não sendo passível pela extinção, salvo deliberação favorável, tomada por, no mínimo, 2/3 dos condôminos, no caso de execução de urbanização posterior à constituição do condomínio. Parágrafo 5º. As deliberações relativas à administração do condomínio especial serão tomadas por maioria de votos dos condôminos presentes, obrigando também os demais discordantes os ausentes. Isso aqui não é muito bom de tocar nesse assunto, que vocês não tiveram ainda aula de
de condomínio. É isso, gente. Tem esse teste aqui, mas estouramos o tempo, tá? As únicas modalidades de uso capião foi a modalidade da uso capião indígena, que não é muito usual, é bem específica. A uso capião agrária, que também é bem específica, tá? Mas as principais, as mais importantes e as mais conhecidas são esse tipo de uso capião. Pessoal, alguém tem alguma dúvida relacionada à prova? Para quem entrou depois aqui na sala de aula, eu falei que todos têm que estar presentes no dia 25 para eu poder tirar a falta de vocês. E deixa eu finalizar esse ecrã aqui. Então, a partir da semana que vem, eu aguardo a prova de vocês. A prova também. Desculpe o visual, tá, gente? Eu tô barbudo, tô bem cabeludo. Piorei aqui a estética para os senhores. É porque, não sei se alguns sabem, eu fiquei bem ruim. Fiquei doente, não sei se eu peguei Covid, eu acredito que não, porque eu não fiquei com falta de ar. Mas, inclusive, eu perdi minha voz, nunca tinha acontecido isso. Tive uma inflamação séria na garganta, fiquei com febre, dor no corpo, sei lá, parece que misturou dengue com chikungunya, com gripe. Tomara que não tenha sido Covid, mas eu acho que não foi não. Não tive nenhum tipo de problema de respiração. Então, a partir da semana... Glória, eu vou colocar amanhã esse material. Não, vou colocar hoje. No Sigu, coloco hoje, tá? Esses slides. Semana que vem, todos em sala de aula, para eu poder tirar falta. Espero que todos mandem para mim no dia 25, tá? Se por algum problema, só para quem tiver problema, tá, gente? Alguma dificuldade com internet, essas coisas, o prazo limite é até o dia 28, tá? Porque no dia da data da vista de prova, quando vocês entrarem em sala de aula, a nota de vocês já vai estar no sistema, tá? E realmente vai ser uma vista para a gente poder discutir ponto, falar das questões, e espero que ninguém fique para P3, tá? Que todos passem, todos fiquem com uma média boa. Tá bom? Deixa eu ver se tem dúvidas aqui no chat. É só a dúvida da Glória. Sim, Glória, eu vou colocar hoje, tá? Gente, um abraço. Bom almoço para os senhores. Ninguém tem alguma dúvida? Ninguém tem nada para perguntar? Não esqueça da aula de reposição no sábado, tá? Sábado a gente vai falar sobre direito de vizinhança, tá? Mas eu vou utilizar essas questões de direito de vizinhança só para P3. Tá ok? Não tem nada de direito de vizinhança na nossa P2 não, tá? Sábado às 14 horas. Depois eu vou disponibilizar lá no grupo se vai ser o link da turma da manhã ou da turma da noite, tá? Eu vou tentar concentrar as duas turmas numa aula só, que é o mesmo conteúdo. Boa tarde para vocês, tá, gente? Se cuida, bom final de semana.